Tudo bem, né, Silvana? Bom te ver aí. Tudo bem, abraço carinhoso. Boa noite, Silvana. Boa noite. Então, Tudo vamos bem? lá. O título de hoje é o Conceito de Qualidade para a Sociedade. Primeira coisa importante que eu teria para falar com vocês, que infelizmente hoje o Caio não vai participar, ele está fazendo um tratamento, tomando antibiótico, não sei o quê. Aí ele falou que se tinha algum problema, eu falei, claro que não, vai cuidar da sua saúde, né? E todos os nossos eventos, eu, na véspera, ou 3 dias antes, eu conversava com o Caio e a gente resolvia, né, no nosso papo, compartilhava as ideias, como é que a gente ia conduzir, né, a nossa reunião. E dessa vez eu vou fazer para minha cabeça, porque o Caio, respeito o Caio, não fiquei enchendo a paciência dele para poder ter ideias para a nossa reunião de hoje. Então, o tema é meio complicado, é meio difícil, né? Que é a qualidade, né, um conceito, já lembrei, já até esqueci a palavrinha de novo, a qualidade, conceito de qualidade para a sociedade. Por que isso é um tema complicado? Primeiro, que quando se usa a palavra conceito, a tendência, que é o que eu não vou fazer, é chegar numa frase. Conceito de qualidade é para... Não, não. Por quê? Porque eu acho que cada um pode ter um conceito de qualidade para a sociedade, né? O que passa na cabeça da gente na hora que fala de conceito de qualidade, seja para uma empresa, seja para uma comunidade, seja para a sociedade como um todo? Então, é muito difícil a gente condensar alguma coisa que envolva, né, os diferentes ângulos que cada um pode ver para chegar a um conceito. Qual é o segundo problema? Porque para a sociedade, a qualidade está na vida pessoal, está na vida no trabalho, está na vida com família, está na vida na comunidade. Qualidade se estende à qualidade de vida no planeta. Quer dizer, a qualidade permeia todos os momentos que a gente está vivendo. Então, é o segundo grande problema. Nosso grupo lá do WhatsApp, que o Evandro fundou, né, o Evandro Conecta, né, saiu esse tema, né, o que você entende por qualidade? Ah, vem de tudo. É atenção, é respeito, é suplantar as expectativas, é não sei o quê. É tudo. Então, eu acho muito difícil, se a gente for conduzir esse nosso papo, para chegar numa frase. Tá? Eu acho que isso aí talvez não é o melhor caminho, mas eu vou colocar isso como uma discussão para a gente. E a segunda era que a gente aqui mesmo fizesse uma roda, a gente sempre tem a presença física nos nossos encontros, pequena, né? Depois o pessoal vai lá e vê os vídeos do que foram as reuniões, mas eu acho que entre nós a gente pode fazer uma rodada para ver realmente o que é que passa na nossa cabeça dentro desse conceito amplo, né, do que é a qualidade. Agora, mais do que isso, eu quero aproveitar esse tema, né, para uma prévia do que será o nosso último encontro, né, do que nós estamos extraindo dessas reuniões todas que nós estamos tendo agora, já tivemos, e vamos ter na próxima, o que nós podemos extrair dessa coisa quase utópica, que é da gente querer extrapolar o conceito da qualidade para a sociedade como um todo. Né? A pergunta que eu sempre faço, já fiz em alguns dos nossos encontros, que é o que a gente faz com o que a gente sabe. Então, essa turma que está participando, seja aqui, seja nos outros grupos, seja no grupo 700 pessoas, né, total, seja na nossa turma da BQ, tá certo? Nós todos somos pessoas que têm uma história de vida relacionada a conhecimento e a experiência. A pergunta é essa:
o que que a gente fez ou o que que a gente faz com que nós tivemos a oportunidade de ter contato ao longo da vida. Seja pela formação técnica, seja pela convivência e vivência, seja pelo trabalho de consultoria, auditoria, prestação de serviços na área, né, de qualidade. E outro dia, fazendo até um encontro que não era especificamente sobre qualidade, mas eu usei essa frase, passou isso muito forte na minha cabeça depois que eu aposentei. Eu acho que eu perdi tempo. Eu podia ter começado a pensar isso na hora que eu estava começando minha atividade acadêmica. Tá certo? Por que eu quero fazer economia? O que eu vou fazer com o que eu vou aprender? Quando eu comecei a trabalhar, primeiro emprego já foi na administração pública, que é na IPEA. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em banco. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresa de consultoria. E eu nunca tinha feito essa pergunta para mim. O que que a gente faz com o que a gente sabe? E por que que eu falei que é utópico? Mas eu falei quase utópico. Porque do jeito que eu encaro isso, é a qualidade, é utopia com o pé no chão. Tá certo? É utopia porque a gente precisa de sonhar. É utopia porque a gente tem que jogar para o futuro para saber onde é que é o famoso usar as palavrinhas técnicas, é o propósito. Tá certo? Então, se a gente está querendo uma coisa lá na frente, nós temos que nos basear com o que a gente já sabe e já tem experiência. Será que é isso que a gente faz? Será que a gente, de fato, consegue pegar os nossos conceitos e aplicá-los na nossa vida e na vida do vizinho, e na vida da sociedade, e na vida da comunidade? Eu estou fazendo aqui quase que fechando um ciclo das nossas conversas. A gente aprende muito e vivencia muito como é bom trabalhar em grupo. E que é trabalhar em grupo fora do trabalho? Não é solidariedade? E por que a gente não lembra disso? Não é importante a gente respeitar as pessoas dentro da empresa, e não é só o chefe, porque ele é chefe, pode promover, não. Respeitar o chefe e respeitar o funcionário que está 3 níveis abaixo do seu. É respeitar o cara que acabou de fazer, 3 caras vieram aqui e fizeram uma obra aqui em casa. Como eu já estou aprendendo um pouquinho dessas coisas, um calorcão, porque Brasília, essa época, é seca, é sol, é 32 graus. E ele está trabalhando na parede externa da casa. Quando chegou 3 horas da tarde, eu falei, vocês gostam de sorvete? Os homens olharam para mim com os olhos regalados, assim. Gostamos, com esse calorão. Aí eu peguei um prato bonito, peguei uma colher bonita, botei 2 tipos de chocolate, de sorvete da Batio de Latte. Aí cheguei na porta e falei, hora da merenda! Hora da merenda! Tá certo? A felicidade que esse povo fica quando a gente faz pequenos gestos é uma coisa linda. A pergunta é, por que é tão difícil ver gente que faz isso? Mas, por que eu só me dei conta de ter clareza nessas coisas depois que eu aposentei e não tive antes? Por que as pessoas que estão com a mão na massa têm tanta dificuldade, fica tão absorvido, porque tem que entregar o paper, tem que fazer isso, tem que pegar o projeto, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo, e não para pensar o que está fazendo com o que sabe. Então, a nossa aula hoje, não é a aula, nosso bate-papo hoje, eu gostaria que fosse, e gostaria que tivesse uma total participação de vocês, para fazer esse tipo de pergunta. O que é que nós estamos fazendo com o que a gente sabe? Como é que a gente transforma as ferramentas da qualidade, que é a maioria das pessoas aqui
tem foco nessa área, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Eu fiquei muito feliz, é a última observação que eu vou fazer. O Peter me aprontou outro dia, porque ele organizou um encontro com mulheres engenheiras que trabalham no setor automotivo, né, para discutir, temos aqui gente que estava lá, para discutir a questão do REDEX, que é um sistema de solução de problemas complicados e difíceis. Tá? Fora de brincadeira. Eu não lembro que hora que era. Faz de quanto que era, sei lá, 5 da tarde, não sei que hora que foi. Na hora que eu entrei, ele virou e falou assim, ó, você vai participar, tá? Eu falei, o quê? Não, as mulheres estão falando, você tem que falar também, tá certo? Bom, eu falei, você sabe o que você está fazendo? Levante já sabe. Bota o microfone na minha frente, eu disparo. Vocês têm ideia do que vocês estão fazendo? Então, eu só topo se vocês me vigiarem. E falar, já falou demais, agora para, deixa as outras falar, não sei o quê. Mas eu só estou contando isso tudo porque eu fiquei emocionada que uma das 4 mulheres que estavam lá depois me mandou um WhatsApp, quer dizer, na verdade, mandou para o Peter, que o Peter passou para mim, que depois me passou o contato, e eu entrei em contato direto com ela, a Georgia, né? E ela falou o seguinte, você mudou minha vida. Você mudou minha vida. Eu estava chateada, cansada, sem saber lidar com os problemas da coisa, e a sua fala, eu já cheguei rindo para trabalhar, que era uma das coisas que eu falei, pelo amor de Deus, tem bom humor nas coisas. Tá certo? Ô, Doroteia, ainda bem que você falou bem da Geórgia, que ela está aqui, viu? Ela está Ah, aqui. já sei, eu vejo. Ah, ela aqui escondidinha. Tá vindo aí. Pois é, mas me emocionou. Mas por que eu estou comentando sobre isso? Por quê? Vocês têm ideia do dom da palavra? Vocês têm ideia da responsabilidade sobre o que a gente fala? Eu me assusto até hoje, eu me assustei com a Geórgia. Imagina se eu tivesse falado tais coisas que uma outra Geórgia ia falar assim, você desgraçou minha vida, realmente ela estava um horror, agora eu vou suicidar. Tá certo? Estou sendo trágica. Mas a palavra é aonde a gente transmite o nosso pensamento. A palavra pode destruir, na hora que você trata mal a pessoa, que xinga, a palavra pode construir. E todos nós que mexemos, seja dar aula, seja fazer um treinamento, seja conversar com a alta administração de uma empresa para convencê-la de que vale a pena fazer o que a gente acha que vale a pena, nós usamos a palavra. Não tem ferramenta da qualidade mais importante do que a palavra. Não tem. Não tem. É com a palavra que a gente convence, é uma palavra que a gente machuca, é com a palavra que a gente desanima, com a palavra que a gente faz coisa que achava que era impossível, mas foi lá e fez, né, Evandro? Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Mas esse é o ponto da comunicação. Essa é a ponte entre eu e os demais. Isso também a gente aprende na vida. Isso também é uma competência que pode ser adquirida. Isso também a gente pode aprender. Aprender com as nossas qualidades pessoais, com as nossas emoções. Tem 2 copos. Ah, Ronaldo. Pronto. Pois ó. Bom, não é porque estava saindo o som. Então, vocês entenderam como é que eu viajo na maionese? Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: me coloca dentro de um rumo, nós todos, tá? Onde a gente pode ter mais clareza de saber, e eu repito mais uma vez, o que a gente faz com o que a gente sabe. Olha com vocês. Quem é que quer falar aí? Doroteia, Diga.
dois pontos que eu queria compartilhar, né? Tem um livro que Comece pelo Porquê, que eu acho que é muito daquilo que você falou, é a história do propósito, né? Às vezes você fica preocupado no como fazer, no que vai entregar no resultado, mas por que eu estou fazendo, né? Qual que é o propósito disso? E aí eu acho que quando você tem esse propósito, facilita e muito o caminho a ser perseguido, né? E tem um outro ponto também que você falou aí, né, sobre a importância da palavra. Quando eu assisti pela primeira vez, quando eu te vi falando pela primeira vez, que foi no Fast Quali do ano passado, tem uma coisa que me marcou muito, de verdade, de coração, e eu trago isso até hoje. Quando você falou sobre um trabalho que você fez, e me corrija se eu estiver errada, né, por conta da lembrança, mas o que me impactou foi a transformação que você fez na vida de pessoas que começaram a trabalhar com qualidade, que foi além do trabalho, que foi além dos muros ali da empresa, que elas levaram isso para dentro de casa. E eu lembro de um exemplo que você trouxe, que o rapaz falou assim: Doroteia, eu não lembro como que ele te chamava, mas eu estou indo até para as reuniões da escola do meu filho. Isso me chamou muita atenção, né? Que é o como a gente transforma a vida das pessoas. Então, assim, por isso que desde o primeiro contato eu fiquei encantada com você, né? Da simplicidade, da forma como você transmite e do cuidado, da importância que você traz nas suas palavras, que é de fato para poder impactar positivamente, né? E não falar só por falar de forma técnica de todo o conhecimento que você tem, mas com essa preocupação de plantar uma sementinha. Então, para mim, assim, eu ganhei o Fast Quali, assim, naquele momento, né? Bom, o que você está fazendo referência, a Silvana vai lembrar. Isso foi para a Fiat, Silvana. Tá certo? Um trabalho que eu fui... Não é um trabalho, me convidaram para ir lá visitar. Vou repetir aqui um pouco, Águida. E aí, cheguei lá na empresa, como eu estava lá de sei lá o que eu era na época, mas tinha lá presidente, diretor, não sei o quê, gerente geral, blá, 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 a confusão toda. E eu realmente fiquei muito impressionada, porque a fábrica da Fiat era um primor. Até eu brinquei com eles, falando assim: vocês estão exagerando, porque vocês botaram até aquário aqui dentro, tá certo? Mas aí, no meio da conversa, me surgiu a ideia na hora, não foi? Isso é importante. Nem sempre a gente planeja o que vai fazer, mas acaba fazendo. Para não ser muito coisa, não é a gente, tá certo? Eu não planejo muito, não. É o que sai. Aí eu virei para essa turma e falei: escuta, eu queria mais uma coisa. Eles falaram: o que você quer? Eu quero fazer uma reunião aqui numa sala qualquer que vocês queiram, com os operários da Fiat. Depois só com eles, né? Só com eles. Eu falei: não quero gerente, não, diretor nem pensar, não quero chefe, eu quero com os operários. Certo? E aí, depois eles falaram comigo, um tempo depois, um deles teve coragem, que eles levaram o maior susto, porque nunca tinha sido feito isso. Mas toparam. Aí eu sentei na sala com os operários e fiz a mesma pergunta para cada um que eu ia conversando. O que o programa de qualidade da Fiat afetou a sua vida? Aí que vieram as respostas absolutamente incríveis. Tá certo? Teve um lá que falou o seguinte, não sei se você lembra, Águeda, teve um lá que falou o seguinte: não, agora eu chego em casa, a mulher faz a janta, conversa, né? A mulher faz a janta e eu ajudo ela a lavar os pratos. Aí eu fazia a segunda pergunta, fazia a segunda pergunta que eu fiz para todos. Mas por que a qualidade te levou a fazer isso? Ah, não, aqui a gente não aprende que um tem que colaborar com o outro. Tá certo? Esse do que o pai foi para a escola lá para ver o filho, a primeira parte da resposta dele foi assim: eu nunca tinha olhado para o dever de casa do meu filho, agora. Tá certo?
Então, obrigado, Águida, por ter lembrado disso, porque isso é uma coisa que mexe. E agora eu vou ser muito sincera com vocês. Nem sempre a gente sabe muito bem o efeito que a nossa palavra vai ter. Eu sou bem espiritualizada, vamos dizer assim. Sabe a oração que eu faço toda vez que eu vou fazer uma palestra? Os meus anjinhos da guarda? Por favor, que eu fale o que eu devo e não fale o que eu não devo. E aí eu sintonizo lá na FM, na AM, sei lá no que é, e sai falando, tá? Mas isso é sério, porque às vezes a gente fala as coisas que a gente não sabe o tanto que machuca. Como a gente não sabe, muitas vezes, o que a gente fala que tanto ajuda. Tá certo? Às vezes não tem nem que falar nada. Às vezes pode ser parente, amigo, não sei o quê e tal, e chega perto de você, você vê que a pessoa tá mal. Você pode até falar uma coisa. Se você quiser conversar, eu estou aqui, tá? Se você quiser. Você pode fazer uma outra coisa, dar um abraço apertado. Um abraço. Porque isso aí, às vezes, é o que a pessoa precisa. Pode ser uma pessoa próxima, pode ser um quase desconhecido. Quando você encontra uma pessoa na rua de vida complicada, pobre, pedindo dinheiro, tá certo? Para poder comprar a comida do dia, o carinho vale mais do que o dinheiro que você dá. O carinho vale mais do que o dinheiro que você dá. Teve uma vez que eu dei uma gorjeta grande para um guardador de carro. Eu já contei essa história também, mas é porque me impressionou muitíssimo. Eu dei uma gorjeta grande, na época era R$20. Porque era a menor nota que eu tinha na carteira. E ele guardou o carro para mim, eu tinha esquecido, não troquei dinheiro lá dentro. Abri a carteira, menor nota é 20, vai 20. Falei, mano, obrigado. Ele olhou para mim e falou assim, a senhora me chamou de mano? Falei, ué, chamei, eu chamo as pessoas de mano. Ele saiu saltando pelo passeio. Ele nem olhou para a nota de 20. Foi uma palavra. Mano. Né? E esta semana eu precisava conversar com alguém, aí eu escrevi assim, Doroteia, minha esposa está lá em Angola, estou sozinha aqui em casa. Ela ligou para mim, ficamos 48 minutos no telefone. Foi, Doroteia. E eu falei Isso que é pelos amiga, cotovelos. Eu falei pelos cotovelos. Que esse cara é impossível. Aliás, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Tem um parênteses que eu acho muito bonito, pelas lições de vidas que eu tenho aprendendo e olhando um pouco para essa fase minha de aposentado. Eu tinha na minha cabeça uma crença que a amizade tem que ter 20, 30 anos. Que a amizade de próxima é a amizade quase que de infância. Eu tenho uma amiga, que nós somos amiga desde 5, 6 anos de idade, aí em Belo Horizonte. Mas eu aprendi que aos 70 anos você faz grandes amizades. Era impensável para mim. Antes de você, viu, Evandro, que eu sei o segundo, antes de você, foi a Suzana, a vizinha minha aqui, que é uma figura, uma lição de vida. Suzana é presidente do Instituto de Pesquisa Ecológica, IP, que é aí tem 31 anos o Instituto. Faz um trabalho de preservação ambiental, que é uma coisa maravilhosa. E começou com o marido dela, fazendo estudo sobre o mico-leão cara preta. Hoje eles tratam de 4 dos 5 biomas brasileiros. Tem coisa na Amazônia, tem coisa tudo quanto é lugar. Suzana foi uma descoberta. Depois veio esse doido desse Evandro. Tá certo? Que começou, Evandro, né? Começou lá no primeiro festival que eu fui,
foi em Belo Horizonte, que foi o primeiro Festival, não é isso? Uns 5 anos Isso, atrás. 2019. 6 anos atrás que vai fazer agora. E aí, aquela coisa da parceria, da identidade, né? Da visão de mundo, do propósito, que a Águida lembrou muito bem, né? Que a gente sonha junto. E a gente, não, no caso do Evandro, que eu estou falando que é seu e é meu, Evandro, que a gente usa essa frase, a gente não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, a gente troca essa coisa positiva, né? De acreditar nas pessoas, de acreditar nas coisas, de acreditar no futuro, de ter esperança, de não enfiar a cabeça, né? Ver só o lado metade vazia do copo, qual é o lado cheio. Na hora que o pessoal começa com conversa de política para mim, tá certo? Especialmente na coisa da polarização, tá? Eu imediatamente, a pessoa fala uma coisa crítica, eu imediatamente falo uma coisa positiva. Tá certo? Porque senão não dá. Eu morro de dó de gente que fala, desistir, assim não dá. Agora a conversa começou com essa história aí, dessa decisão, desse julgamento supremo. Me ligou hoje um grande amigo meu também, tá? Não, eu estou te ligando porque eu estava aqui no vendo, começou às 2 da tarde. Eu falei assim, olha, Fred, eu não vejo mais esse tipo de coisa. Eu vejo o que me acrescenta. Eu quero saber do resultado? Quero. Vai ser a manchete de alguma notícia que eu não vou ler o texto. Tá certo? O que eu estou falando aqui? Estou falando de acreditar na vida, de acreditar nas pessoas, de acreditar no futuro, de acreditar que a gente pode fazer, no menor que seja, uma pequena diferença. Tem um colega nosso do grupo aqui, o Evandro, se puder, lembra o nome dele para mim, né? Que ele um dia dessas, não sei de qual foi dos nossos encontros, ele começou a contar o que a gente estava discutindo, o efeito que já tinha tido na vida dele. Ele é simplesmente síndico de um prédio. E está fazendo gestão de qualidade no prédio. Limpeza, lixo, atendimento, tá certo? Como que se relaciona nas reuniões. E eu ainda fiz uma pequena sacanagem, né, Evandro? Que eu falei para ele, deixa eu te dar uma ideia, uma pergunta com uma sugestão. Ele falou, não sei mais o que eu posso fazer. Eu falei assim, você mora no edifício, não é? Eu não sei quantos apartamentos que tem, mas tem muitos. Apartamentos têm moradores e moradoras, mas também tem funcionárias. Seja faxineira, seja babá, seja empregada doméstica. E a gente tem um problema na nossa sociedade, que essas pessoas, quando são demitidas ou têm que sair do emprego, para elas é muito difícil arrumar outra. E às vezes elas pegam 2 horas de condução para chegar no trabalho. E grande parte das mulheres que perdem emprego é porque ficam grávidas. Por acaso, será que no seu edifício não tem uma sala onde pode ser um espaço para deixar a criança pequenininha, para amamentar, para trocar fralda, para se reunir e elas não terem que pedir demissão de nenhuma das casas que elas estão trabalhando? Mas eu falei, pelo amor de Deus, eu só faço um pedido. Não faz segregado, não. Uma sala só para as mulheres empregadas domésticas e faxineiras. É uma sala para as mulheres do prédio. As patroas também. Então, é uma ideia doida, pode ser. Eu não sei se ele fez, se vai fazer. Vocês imaginaram se cada prédio tivesse uma sala onde a empregada doméstica, por razão que seja, ficou grávida, e para ela ter a gravidez e o parto e essa criança pequenininha, ela tem que pedir demissão ou, pior, ser mandada embora? Então, nós não temos que estar aí. Eu fico arrepiada quando eu escuto a resposta para esse tipo de questão, assim, não, tem que ter uma política pública, tem que ter uma lei. Tem não. Tem não. Quantas leis que foram engavetadas.
Quantas leis que não se cumprem? A lei é feita com foco na média. Quantas exceções tem por baixo de uma lei? Não fala até que um bom advogado é aquele que sabe passar por cima da regra da lei? Sem corrupção, é porque conhece lá um outro negócio que teve uma decisão judicial, sei lá que diabo. Aí o pessoal acha que na hora que faz, não, porque o governo tem que fazer. Para de jogar a culpa nos outros. Para de jogar responsabilidade nos outros. Minha angústia está aí, o que cada um pode fazer no seu pequeno espaço e cada um faz uma coisa diferente da outra, mas o propósito é o mesmo. Nós não queremos morar num país que tem uma vida com qualidade? Nós não queremos estar num planeta que tenha a qualidade do meio ambiente? Não tem que esperar a briga de americano com chinês resolver para fazer coisa nenhuma. Eles são duas crianças brigando, quem cospe mais longe. Nós vamos ter que esperar acabar a gestão do Putin, do danado do figura lá, quer dizer, Trump, tá certo? Para poder resolver as coisas nesse mundo. O que a gente está fazendo? Ai! Vai para Ô, frente. Doroteia, pela primeira Diga. vez nós temos mais mulheres do que homens na sala. 7 a Ah, 6. outro dia eu falei que no próximo Fast Quali, entre os palestrantes, a maioria já é mulher. Tá? Isso. Agora, senhores homens. Eu estou nós aqui, es- viu, Doroteia? Pois é, senhores homens, nós estamos aqui agregando. Vocês são campeões de QI, de parte técnica, da engenharia, da física, da astrofísica, de não sei o quê e tal, dos cientistas. Vocês nos legaram um espaço para que a gente também pudesse se formar nessas áreas. Agora, o que nós estamos trazendo para vocês? O danado do emocional. Nós temos a danado- inteligência intuitiva, Doroteia. Que também é parte do coeficiente emocional. Tá certo? Inteligência. A gente tem intuição e a gente faz. Os homens tendem não vou dizer que são todos, a ter intuição e fazer logo uma equação e botar no modelo para ver se funciona. Nós não. Nós não. A gente tem intuição, vai lá e faz e dá certo. A gente tem uma ideia, a gente pergunta para os parceiros, homens ou mulheres, se a ideia é doida demais. Se falarem que é doida demais, a gente não faz. Mas se ficarem na dúvida, a gente faz. A gente sabe lidar que nem a nossa amiga aí, a Águida, chega em casa depois do trabalho, trabalha na empresa de aço, e vai fazer comida para as crianças e lavar louça. A gente consegue fazer 5 coisas diferentes ao mesmo tempo e é feliz assim. E é feliz assim. Agora, do mesmo jeito que eu acho que a gente tem que valorizar, respeitar as vantagens que vocês têm para somar com as vantagens que a gente pode oferecer, eu acho que a gente pode sair um pouquinho mais rápido dessa confusão que nós estamos. Não é não? Ter várias Carmen Lúcias resolvendo seus votos de uma forma brilhante no Supremo Tribunal Federal. Tem mulheres que têm filho, que vão trabalhar grávida. Eu voltei para trabalhar quando meu filho nasceu com 3 semanas. Então, não é porque vai perder a funcionária. Sabe qual é meu sonho? Para essas coisas de gravidez? Que a Constituição de 88 já deu um passozinho para frente, mas não deu toda. Mulher tem quanto tempo de licença maternidade? 3 meses? Os homens também deviam ter. Podem até resolver entre o casal. Poder ajudar, né? Para poder curtir a criança. Soma. Mas não é só para trocar fralda. Pelo amor de Deus, Jorge. Peraí. Não é só para trocar fralda, não. É para sentir o que é ter um bebê que faz o sorriso para você pela primeira vez. Sim. A emoção de ver uma criança falar a primeira palavra. A emoção
Estou falando emoção, 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 porque é coeficiente emocional. Quando eu peguei meu filho no colo, quando ele nasceu, eu chorava, que nem criança. Que nem criança. Tem muito pai que tem oportunidade de ver o parto da mulher, que também chora. Oh, sabe? Quer dizer, esse compartilhamento que eu acho que nós estamos começando a amadurecer. E vocês podem ter certeza, eu brigo com as mulheres também. Eu brigo com elas também. Porque tem uma frase, né? A gente tem que trabalhar em dobro para ser reconhecido. Não é, não. Não é isso, não. A gente trabalha em dobro porque a gente inventa coisa para fazer. A gente não consegue ver uma coisa errada e deixar passar. Ninguém pede, ninguém manda a gente fazer as coisas, a gente inventa de fazer as coisas. Então, nós, mulheres, também temos muito que aprender. Temos muito que aprender. Começa esse drama, né, por causa de assédio sexual dentro das empresas. Por que você não reage? Primeira coisa, não vá para uma reunião com um cara que já tem fama de ser grotesco. Não vai sozinha. Se ele te convida para fazer parte de um jantar, que você vê que você vai lá fazer figuração para impressionar o cara com quem ele está negociando, você fala, não, muito obrigado, não posso ir, hoje eu tenho compromisso. Diga não. Diga não. Eu já fiz um negócio meio doido. Teve um cara que me assediou na época que eu estava no IPEA, o IPEA era Ministério do Planejamento e ele era vice-ministro, dentro de um elevador. Começou com uma conversa farofenta, do tipo, olha, você sabe, né? O que você precisar, fala direto comigo, que eu posso te ajudar. A desgraça que estava no elevador, só os dois, não dava para sair no meio da conversa. Esperei o elevador chegar no piso. Saí de lá, fui pegar meus dois chefes, o chefe e o subchefe. Falei, preciso conversar com vocês agora. Tem o nome do boi. Quem é que foi que falou isso? E falei, agora eu quero dizer para você o seguinte, ele ofereceu isso. Eu quero que vocês tenham claro que eu não faço bypass em cima de chefe meu. E a única coisa que eu peço para vocês é dizer para ele, para não vir com essa conversa mais. Nunca mais me encheu o saco. E essa fortaleza que homem faz mais que mulher, nós temos que aprender com eles. Tá certo? Eu não sei porque eu aprendi cedo, eu acho que eu até sei. Minha mãe era do tipo mais afirmativo, mandona. Ela atendia o telefone se chamando de dona. Né? O pessoal perguntava, com quem que eu estou falando? Com Dona Lindalva. Meu pai era um doce, alegre, brincalhão, feliz. Ao ponto de perder o emprego uma vez, quando eles eram jovens. Mamãe estava grávida do terceiro filho. Papai perdeu o emprego porque saiu para jogar futebol. Agora, por que que... Como é que ele saiu dessa? Porque a mamãe, que tinha mais escolaridade do que ele, pegou todas as apostilas do último oportunidade que ele tinha para fazer concurso do Banco do Brasil, porque ele já ia fazer 30 anos. Ela estudou nas apostilas, ela ensinou para ele fez o concurso e passou em primeiro lugar. Seria. Não importa quem tem essa cabeça mais de pegar e fazer. Né? Importa que as pessoas se complementam. Mamãe morreu 2 anos antes do papai. Viveram juntos 65 anos. E a gente sabia que ele não ia dar conta. Meu irmão estava com ele lá em casa, um dia, viu lágrima descendo. Falou, o que é, papai? Papai tinha 92 anos. O que é? Tem alguma coisa doendo? Ele falou assim, não, filho. Eu estou com saudade da Linda. Minha mãe chamava Lindalva. Isso é amor. Isso é carinho. Isso é afeição. Isso é complementariedade. E nós temos essas oportunidades na vida, sim. Ninguém está me vigiando. Levanta, você está com a mãozinha levantada. Fala.
Evandro, Fala, Evandro. Eu tô aguardando você terminar, ué. não, pode falar, Pode terminar. já parei, já ouvi. Aliás, é um bom truque, levanta sua mão que eu já sei que eu vou parar de falar. É porque é o seguinte, Doroteia, você falou muito de compartilhar. Eu queria compartilhar com os outros, né? Eu tenho certeza que alguém aqui está querendo falar, fazer alguma pergunta, interagir com você, porque não é sempre que tem essa oportunidade, né? Aí quem quiser, então, levante a mão para a gente bater um papo com a Doroteia, que ela gosta de conversar. Mas a gente tem que dar assunto para ela, viu, gente? A Silvana já levantou a mão aí, ó. Vai lá, Silvana. Oh, Doroteia, olha, uma dádiva escutar a senhora, porque, olha, é uma preciosidade. Eu acompanhei um itinerário brilhante, né? Como profissional, mas, sobretudo, aquilo que eu valorizo na sua pessoa é a empatia. A senhora tem esta dote, esse valor, que é o valor intrínseco da qualidade. Nós amamos a senhora. Eu lembro a trajetória na Fiat, na UBQ, nos ministérios. O Valentino, meu esposo, também lembra muito, né? Muita convivência, muita competência, mas, sobretudo, esta sensibilidade aflorada, né? Porque a qualidade, a senhora perguntou no começo o que é a qualidade. A qualidade é um valor intrínseco do ser humano, né? Não há como realmente não explorar, né, no fundo da nossa consciência, não resgatar aquilo que é o propósito de servir, o propósito de realmente fazer a diferença na sociedade, de evoluir, de desenvolver, de criar um elo, né? de realmente disseminar esses valores, mas, sobretudo, resgatar, porque nós temos, né, de forma intrínseca este apelo para servir, né, que é a base da qualidade, né, fazer no tempo certo, né, a coisa certa, mas, sobretudo, né, da forma certa. Então, é isso que eu valorizo muito. Lhe agradeço por ser, porque a senhora é uma inspiração sempre, e é maravilhoso ouvi-la, porque é uma emoção. Eu posso dizer isso com toda sinceridade. Foi maravilhoso. Agradeço. É, Obrigada, Doroteia. Não, Silvana, mas nós já tivemos muitos momentos. Depois vou passar para você, tá, Sônia? Que eu vi que você também está com a mãozinha levantada. É uma coisa muito curiosa, porque a minha postura, você falou muito da minha, né, coisa profissional, das experiências profissionais. A minha postura sempre foi o seguinte: usar das oportunidades para fazer o que a gente acha que deve ser feito. Né? Quando eu virei ministra, né, e tinha aquela imagem, e tem até hoje, né, que você está no poder. Eu parei para pensar, falei, que poder é esse? Que poder é esse? Tem gente que usa para corrupção, tá certo? E o que bateu na minha cabeça, que me ajudou a vida inteira, foi o poder de fazer. Esse é o grande poder quando a gente está exercendo alguma função, seja na administração pública, seja na administração privada. É o poder de fazer. Então, quando a gente olha para trás, tá certo? E vê o seguinte, ué, olha a quantidade de coisa que eu fiz. Aquela frasezinha que eu falei, eu aprendi no trabalho. Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Tá certo? Então, eu acho que isso que me move, que eu entro de cabeça, corpo e alma quando eu tenho qualquer desafio, para poder fazer alguma coisa. Sem saber se vai dar certo, não importa. Mas obrigada de coração. Obrigada de coração pelas suas palavras. É uma enorme responsabilidade. Deus em Pai. Fui. Vamos lá, Sônia. O microfone, Sônia. Desculpa, Isso. eu estava falando, tinha esquecido do microfone. Primeiro, boa noite. É muito bom estar com você aqui, com o pessoal,
mas eu gostei demais, eu queria agradecer, né? Você falou algumas coisas, mas você falou assim, que a gente com 70 anos a gente faz novos amigos, né? É muito legal, porque eu estou com 71,5, né? E continuo nessa de fazer novos amigos, e isso é muito bom. E outra coisa que você falou que também, a gente foi lá, a gente não sabia que não dava, não podia, foi lá e fez. Eu acho que nós tivemos um privilégio de ser de uma geração que a gente foi desbravadora, né? Desbravando tudo, desbravando o mundo, e sem medo. E eu estou aqui, estou ainda na ativa e muito na ativa, né? E vejo e ver você falando é gostoso, sabe? A gente achar alguém assim, né? A gente que é da área da qualidade desde sei lá quando, e a gente vai aplicando as coisas da qualidade na vida, no dia a dia e tudo, é muito bom. Muito obrigada, foi muito bom, muito prazeroso estar aqui hoje. Eu quis estar no outro por vários motivos, eu não pude. Hoje ainda cheguei um pouquinho atrasada, mas falei, não, mas eu vou assim mesmo e tudo. Olá. Mas muito bom, muito obrigada deixa eu fazer mesmo. só 2 rápidos comentários. Primeiro, que eu falei a partir dos 70 dá para fazer amigos. Falei isso mesmo. Só que eu já fiz 77. Tá certo? Então, você ainda tem um tempão pela frente para fazer qualquer quantidade de amigos. E é muito interessante, porque deixa eu ser um pouquinho mais clara nesse negócio dos amigos. Eu vejo isso com círculos concêntricos. Tá certo? No miolinho, você tem poucas pessoas. 5, 10, que são pessoas que você conhece, que você ama, você tem empatia, você pensa parecido, você já conversou muito. Quase Então, irmãos, né? Como é que é? São quase irmãos. Quase irmãos, mas às vezes irmão também não presta para muita coisa, não, porque eu já briguei com meu irmão pouco tempo atrás aqui, que ele já saiu desse melhor, agora nós estamos voltando, aos poucos, mas não basta, não é a coisa, é empatia, que foi uma palavra que a coisa falou. Você tem empatia. Agora, logo próximo no ciclo um pouquinho maior, você tem os amigos, que é o que você vai tomar uma cachaça, que você vai comer uma pizza, que você vai encontrar de vez em quando, que você lembra de coisas juntas, mas que não necessariamente você convive com esses amigos mais próximos, tá certo? Então, e a outra coisa última que eu quero só comentar, que você falou da nossa geração, né? Eu nasci em 48, quer dizer, em 1960, eu tinha 12 anos, meio de 60 eu já era adolescente. E peguei um processo de mudança ali que foi absolutamente louco. Louco. Foi da pílula, foi da mini saia, música de todos os ritmos possíveis e imaginários, né? Do rock, tchá-tchá-tchá, não sei o quê, música brasileira, cinema novo, né? Nós éramos todos... Minha mãe, eu tenho pena dela quando eu olho lá para trás, porque ela encarou uma filha que viveu na década de 60. Agora, também hoje eu estou falando muito papai e mamãe, engraçado isso. A coisa mais bonita que eu já ouvi na vida foi meu pai. Um dia chegou para mim, eu perguntei depois para o meu irmão se ele falava isso com todos os irmãos, que eu achei que podia dar problema. Ele falou que não, ele me deu uma resposta tão bonita. O que o meu pai falou comigo foi o seguinte: eu estava conversando com a sua mãe, e nós chegamos à conclusão que entre os 6 filhos, você foi que herdou as melhores coisas minhas e as melhores coisas dela. Você ouvir isso de um pai, tá certo? Foi uma emoção profunda, e você entendeu por que eu estava preocupado com meus irmãos? Eu perguntei para esse outro meu irmão, o Lelé. Falei, Lelé, eu nunca tive... Eu perguntei tem 2 anos. Falei, Lelé, eu nunca tive que perguntar para nenhum de vocês. Deixa eu perguntar para você. Papai falou isso com vocês? Ele falou, não. Mas ele estava certo. Falei, pô, você deu uma repicada em cima do negócio, tá certo?
Então, é essa coisa, né, do amar e ser amado. Amar e ser amado é o que nos dá coragem para poder fazer as coisas. Então, você me puxou um troço aqui que mexe, agora eu vou até parar. Tadeu, para ter um homem, depois eu peço a Jorge para falar. Vai lá, Tadeu. Ao som, ao som. Você pediu, eu estou aqui. Eu acho que eu faltei nas 2 últimas reuniões, né? Mas eu sou o cara do prédio, É isso. Então, hoje eu estava com dificuldade de entrar na reunião. Já avançamos bastante aqui, ô Doroteia. Eu tinha prometido para vocês, o lixo hoje aqui no meu prédio já está bem melhor selecionado, tá? Agora nós estamos com um problema de investimento, eu tô no aguardo, porque eu preciso comprar aqueles containers coloridos para começar a selecionar, porque agora vai tudo junto ainda, mas já está separado, as coisas já estão separadas. Estou num processo agora de eliminar papel, né? Eu tenho muita gente de idade aqui que não gosta de receber boleto por e-mail, mas eu estou tentando convencê-los para acabar com o papel. E devagar, mas está andando. Entendeu? Você é meu exemplo, Tadeu. Você é meu exemplo. Isso. Obrigada. Jorge. Olá, Olha, boa noite. Jorge. Oi. Eu vou tentar ligar a câmera que eu tô no táxi indo para casa. Deixa eu ver aqui. Eu tô bagunçado, hein? Não tem problema, Jorge. Deixa eu ver aqui se... Não, vai, eu já te conheço, Jorge. Vai falando aí, porque senão talvez piore a ligação para você. Caiu. Pior de tudo. Bom, vamos esperar então a Jorge conseguir se conectar. Foi botar a câmera e sumiu até o som. Porque a câmera afeta quando a internet está ruim. Se ela está no táxi, então deve estar complicado. Mas então, fala. o que eu queria dizer é o seguinte, realmente aquele dia que eu te conheci, que você entrou na palestra lá, fez mudança demais na minha vida. Inclusive, até te mandei uma foto para te mostrar, né? Aí eu toda felizona, saindo numa reunião assim, de cabeça erguida, e usei suas táticas lá e tal, e deu tudo certo. E desde então a gente vem conversando sempre. Inclusive, até falei, né? O parabéns que você me deu, meu aniversário é sábado, você já me deu parabéns antecipado, já ganhei presente, já foi um presente de Deus isso aí. E é uma felicidade imensa. Eu fiz o que você falou, eu consegui achar seu livro no sebo, vou ler, com certeza vou ler, e toda vez que eu tiver a oportunidade de poder te ver falando, eu vou estar aqui aplaudindo e vendo você falando, porque você é incrível, você faz a diferença na vida das pessoas, de fato. Você, de fato, tem o dom da palavra, você, de fato, veio nesse mundo para fazer a diferença. E você fez a diferença na minha vida. Então, eu quero agradecer. Muito obrigada. Que lindo, Jorge. Obrigada para você. Obrigada. E vai dar certo, você vai ver. Vai dar certo. Eu vou só repetir uma coisa que a Jorge disse que chamou a atenção dela, que ela passou a aplicar, né? Que eu falei que quando a gente tem alguma dificuldade de comunicação com pessoas que são grosseiras, vamos dizer assim, né? Que grita, que xinga, que não sei o quê, e se a gente responde com calma, com tranquilidade e principalmente com um tom de voz baixo, desarma a pessoa. Isso também eu aprendi. Isso é uma das coisas que a Jorge falou. Eu só tenho um sorriso. Eu só tenho um sorriso. A tática que eu usei, que você falou, eu tenho um sorriso. E falei, vamos tomar um café? A pessoa ficou sem reação. Pronto, é isso. Karina, o que você conta? Doroteia, pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou, acompanhando essa conversa, estou muito honrada de poder fazer parte desse grupo e principalmente quero te agradecer, Doroteia, porque as palavras que você trouxe aqui, elas são para a gente uma grande oportunidade de reflexão. Eu vejo que você
carrega muito sentimento nas suas palavras e que realmente isso é algo que você acredita. E eu vou te dizer que num momento muito oportuno assim da minha carreira, eu tenho tido muito essa visão. Ainda bem que ela veio a tempo, né, de eu conseguir desfrutar e aproveitar as vantagens que tudo isso daí oferece, né? Essa gentileza, essa questão da gente ser mais intencional e menos reativo, né? E compartilhando aqui um pouco essa minha experiência com essa oportunidade de liderança, isso é uma grande verdade. O que eu vejo é que nós temos adultos, né, crianças em corpos de adulto, que têm uma série de questões que não são vistas e nem acolhidas principalmente durante a infância, e a gente vai levar os nossos traumas para as empresas, né? E o quanto é importante que a liderança tenha essa sensibilidade de entender que muitas vezes o comportamento é reflexo de algo muito mais profundo e as pessoas só querem ser vistas e consideradas, né? Então, quando a gente vê uma liderança se aproximando de um chão de fábrica, liderando pelo exemplo, eu percebo que muitas pessoas, como esse exemplo que você mencionou, da gente deixar de ser reativa e você responder de uma forma gentil, de desarmar as pessoas, porque, na verdade, a gente tem que ser intencional na nossa comunicação, né? Se o objetivo é buscar uma solução, a gente tem que mostrar para as pessoas o que que é autocontrole, o que que é resiliência e sempre liderar pelo exemplo. Então, muito obrigada pelas suas palavras. Peter, agradeço demais o convite, essa oportunidade de estar mais perto desse universo da qualidade. E é muito legal ouvir vocês falando, porque trabalhar com qualidade, para falar sobre qualidade, eu acho que deveria permear todos os níveis hierárquicos, todas as áreas da empresa, porque sem qualidade, empresa nenhuma tem um futuro sustentável, né? Obrigada pela palavra, Doroteia. Obrigada. Muito obrigado. Karina, parabéns pelo momento seu, né, desse papel na liderança. E só tem uma coisinha que eu acrescentaria para ser um bom líder, tá? Reconhecimento. Sabe, às vezes é uma frase que alguém solta da sua equipe, e você fala, que ideia boa, gostei disso. Se é um ato, reconheça, tá certo? Isso é mais gratificante do que um aumento de salário. Isso é mais gratificante do que um bônus, tá certo? Porque isso demonstra que você o vê. E mais do que isso, você reconhece o papel e a contribuição que ele faz. Uma frase, um carinho, um sorriso, tá certo? Parabéns, cara. Gostei. Valeu. Eu peço Tá? só licença para falar um pouquinho, quem não conhece, pedir licença. A Karina é uma grande amiga também, Doroteia, e ela trabalha como head lá da Automotive Business. Ela trabalha junto com a Paula e com a Giovana, né? Então ela está aqui representando também, mas também está aprendendo. E a Georgia, que você conheceu, para quem não conhece, ela está lá do outro lado, ela está lá Em Manaus. em Manaus, ela trabalha na Yamaha. Então, muito obrigado, e a Georgia e a Karina, por estarem aqui conosco. Um prazer imenso. Isso. Não, é a turma boa. O seu papel de liderança está funcionando, viu? Tem que reconhecer. Tá vendo, Karina, que esse cara é legal. E a gente tem que dizer isso. Ele né? é demais, Ele ele é sabe, demais. Então é isso. é parceria, é sobre isso, é sobre o que a gente leva dessa vida, que a nossa vida profissional é só um caminho, e a gente vai colecionando experiências e colecionando amigos para a vida, né? Amém. E depois eu quero voltar, depois eu passo para você, Evandro. Só uma coisa, Sônia, que você me fez lembrar da nossa geração, né? E não sei se é denominador comum, mas eu acho que sim, pelo menos aumentou ao longo do tempo. E para mim, certamente, é o que me moveu. Todo grande desafio que aparecia, para mim não era desafio, tá? Porque eu não fazia pergunta, será que eu devo? Será que eu sei? Será que eu posso? Será que eu vou dar conta? Eu não perguntava essas coisas. Eu perguntava assim, por que não? Por que não? Né, Karina? Também nunca perguntei muito, não, Doroteia. Eu sabia pelo seu jeitão, tá certo? Eu também não fui. Pois é o negócio. Deixa eu contar só uma história engraçada.
porque, não sei se eu já contei aqui, quando eu estava no Ministério do Trabalho, eu fui entrevistada pela Gabriela, Marília Gabriela, e aí conversa vai, conversa vem, não sei o que e tal, aí ela fez a pergunta, Doroteia, como é que você virou ministra? Tá certo? Aí eu olhei para ela, não achei nada melhor do que dizer a seguinte frase, ué, Marília, lá em Minas tem uma frase que é o seguinte, de cavalo passa arriado, nós amunta, tá certo? Aí, ela virou e falou assim, muito obrigada pela sua participação. Eu falei, não, era a última pergunta, vai acabar desse jeito, que não sei o que das coisas. Mas é isso, cavalo passa arriado, nós amunta, tá certo? Por que não? Por que não? O que está atrás do por que não? Todo desafio, toda oportunidade que surge na vida da gente é um momento de aprender. Eu jamais entenderia, e foi a razão pela qual eu aceitei política por dentro, se eu não fosse candidata a vice-governadora em Minas. Eu fui lá para ver como é que era. E não significa que tudo que a gente faz vai gostar. Eu detestei. Mas agora eu sei que eu não sirvo para isso. Porque pelo aprendizado, eu ver como é que as coisas funcionam, quais são os valores, princípios que coordenam, que não são os meus. Então, mesmo uma coisa que é para aprender que não quer, né, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Quando eu virei ministra, e ministra do Trabalho, depois ministra da Indústria, Comércio, Turismo e tal, aí eu tinha que aprender. Eu não tenho, é o que eu falava com o pessoal, não tem livrinho de orientação de comportamento, não tem, você tem que aprender. Como é que funciona? Você tem que aprender. Assim, na Secretaria de Emprego e Salário, as maiores lições na prática que eu tive na vida, tá certo? Porque eu não tinha formação acadêmica para isso, foi mediação trabalhista. E tive que aprender primeiro acompanhando o Pazianotto, que era o ministro. E ele tinha mais experiência do que eu. Mas com pouco tempo ele largou disso e largou na minha mão. Era eu pegar um conflito sindical daqueles mais pesados que tinha e peitar. E fazer, ouvir um lado, ouvir o outro, achar a solução, qual é o meio do caminho, como é que a gente sai dessa, como é que faz. E aí, uma vez mais, que a coisa de como é que a gente lida com as pessoas. Teve uma vez que eu saí de uma reunião complicada, difícil, de madrugada, a história que eu quero contar é só essa. Eu ofereci carona para os empresários, que eles eram poucos, meu carro estava estacionado lá no final do estacionamento, que eu ia no meu carro, só usava carro oficial de dia, a trabalho, mas eu ia e voltava no meu carro dirigindo, tá? Aí, quando nós passamos, a Assembleia Permanente era no estacionamento. Eu fui passando, foi aquele corredor polonês das avessas, foi abrindo para eu passar. Aí os empresários falaram assim, como é que você consegue fazer isso? E eu virei para eles, assim, porque eu respeito eles. Cara, os caras olharam para mim com olho desse tamanho, porque eu completei. Porque se vocês fizerem isso, eles vão te respeitar vocês também. Tá certo? Então, são essas atitudes que eu acho que está por exemplo das nossas histórias. Talvez não são, uma vez, pelo amor de Deus, não são só as mulheres, tem muitos homens assim. Né? Um dos grandes professores particulares que eu tive na minha vida foi o Cláudio Moracastro, que é nosso colega lá na Academia Brasileira da Qualidade. O Cláudio era secretário executivo do Centro Nacional de Recursos Humanos, eu era vice dele. Trabalhar com o Cláudio foi um aprendizado. Ele era doido de jogar pedra. Tá certo? Para todos nós, Doroteia, o Pois Cláudio é um aprendizado constante. A dele reunião com ele, cara, era uma sujeira, porque era aquela mesa comprida, cheia de gente, ele na cabeceira, com canivete na mão, pedaço de pau, fazendo escultura. Era farelo de madeira para tudo quanto é lado. Tá certo? Ele ia trabalhar de moto, e um dia nós fomos despachar com o ministro Delfim Neto, que era onde estava o IPEA, CNRH, era o Ministério do Planejamento, eu fui da garupa dele, tá certo? Nós dois para a reunião com o Delfim. Só que numa curva,
os papéis caíram no chão e a moto passou por cima, tá certo? E aí saiu aquelas manchas de pneu e nós entramos na reunião, uma papelada manchada de pneu, tá certo? E não fazia a maior diferença. Quer dizer, a alegria da chefia, tá certo? O jeito de ser chefe, eu aprendi demais com o Cláudio. Demais. Tá certo? Detalhe, antes dele eu fazia parte do Centro Nacional de Recursos Humanos. Quando eu vim para Brasília. Eu era coordenadora da área de emprego. Só que o secretário executivo era uma peste. Uma peste. Desses caras que não respeitavam ninguém. Na hora que eu cheguei lá e vi que era assim, e que eu ia coordenar uma equipe debaixo desse chefe, qual foi o meu papel? Eu quero ser colchão. Eu não quero deixar que essa loucura desse cara chegue lá na minha turma. Eu fiz isso razoavelmente bem até um dia que eu explodi. Porque ele exagerou. Exagerou. No meio da reunião, eu falei tudo que eu tinha que falar e minha última frase foi: você não me vê aqui amanhã porque eu estou pedindo demissão. Então, eu pedi demissão da coordenação de emprego e voltei como subchefe do Centro Nacional de Recursos Humanos como todo. Tá certo? Eu pedi demissão da Secretaria de Emprego e Salário porque fizeram uma coisa no planejamento e na fazenda, que eu e Pazanotto tinham lá argumentar que não podia fazer, eles fizeram de conta que não ia fazer. Um dia nós estávamos almoçando, lá no gabinete tinha uma saleta para almoçar, aí em televisão anuncia que aquilo que a gente não queria foi feito. Aí ele virou para mim e falou assim: ô Dorô, o que você vai fazer? Eu falei: você, eu não sei o que você vai fazer. Eu estou te entregando minha carta de demissão. Amanhã você não me vê aqui como secretária de Emprego e Salário. Voltei como ministra. O que eu estou querendo dizer com isso? Duas coisas. A primeira e mais importante. Todos nós temos, e se não temos, temos que ter princípios e valores. Esses são os nossos limites. Você aguenta quando não bate num valor que você não aceita. Você aguenta enquanto bate no princípio que você não aceita. Não, segunda coisa, não tem problema pedir demissão. Eu sei que eu tive vantagem, privilégio, porque eu era funcionário estável de governo do IPEA. Eu podia pedir demissão de onde eu quisesse, porque eu voltava para o IPEA. Eu sei que muitos de nós, homens e mulheres, às vezes não têm uma alternativa. Mas, pelo amor de Deus, criem a alternativa. Criem. Nem que seja um papo com o marido ou com a mulher, dizer o seguinte: se o meu emprego um dia encher meu saco, eu pedir demissão, você me sustenta? Sim. Joia, agora eu vou com tudo. Tá certo? A segunda é: se eu um dia perder esse emprego, o que eu quero fazer? Tem alguma atividade empreendedora que eu gostaria de me arriscar? Tem algum tipo de consultoria que eu gostaria de fazer? Tem algum curso que eu não fiz e gostaria de fazer, se eu por acaso parar de trabalhar por um tempo? Então, pensa no futuro, no seu fallback position, fica chique, doido para falar inglês, né? Fallback position, tá? E mete as caras. E mete as caras e faz. Eu já fiz muita doideira. Diz o seguinte: eu não vou perguntar se eu posso fazer isso, porque vão dizer que não. Eu vou lá e fazia e depois contava. Eu fiz isso com minha mãe. Minha mãe era uma durona, que eu já falei. Eu falava: mãe, pode fazer isso? Não, não pode. Não, não pode. Ah, eu vou sair na casa da Cristina. Não, agora você não pode. O que eu fiz? Eu saquei que é o seguinte: se eu saísse de casa, eu com meus 8, 10 anos de idade, saísse de casa, andava 3 casas para cá e gritava: mãe, eu fui para a casa da Cristina. Ela sabia onde é que eu estava e ela não tinha grito para dizer não pode. Eu fazia. Eu fazia. Com um detalhe: assuma a responsabilidade pela decisão que você está tomando. Assuma a responsabilidade. Isso eu aprendi com a minha irmã. Minha irmã era 10 anos mais velha do que eu, psicóloga, pedagoga, etc. Era minha irmã, minha segunda mãe, minha amiga e minha psicóloga. Eu fui morar numa república com ela
Lembra? 10 anos mais velha do que eu. Quando eu tinha 16 anos, ela tinha, portanto, 26. Ela estava fazendo psicologia, eu virei laboratório dela. Aí um dia eu falei para ela, Letícia, posso fazer isso assim, assim? Ela falou comigo, você faz o que você quiser, a vida é sua. Você que resolve, a vida é sua. Segunda vez que eu perguntei para ela se eu podia alguma coisa, e ouvi a mesma resposta, eu nunca mais pedi nada, perguntei nada, eu avisava. Eu avisava. Agora, a frase completa é isso. Né? Você que sabe, a vida é sua e assuma a responsabilidade pelo que você fez. Se você fez errado, pede desculpa. Primeiro, antes de pedir desculpa, tenta consertar. A maior parte das vezes, 90% das vezes, você consegue consertar. O que não deu para consertar, você pede desculpa. Se não derem desculpa, pede demissão ou vai embora. Mas faz. Tenta. Tenta acertar. Então, eu acho que isso aí é um negócio muito mais... Sei lá, é risco? É. É quem que vive sem risco. Eu corro risco de sair de casa e ser atropelada. Eu corro risco de cair aqui um raio em cima dessa casa e eu morrer. Minha bisavó morreu de raio. Minha bisavó morreu que lá estava chovendo, ela correu lá com a bacia para poder tirar as roupas que estavam no varal, estava meio úmida, botou na cabeça, veio aí, pá! Estado de óbito dela, causa morte, morreu de raio. Então, risco. Risco. Medo. Para quê? Vamos que vamos. Evandro, falei demais. Você está com a mãozinha levantada. O que foi? Não, não, aproveitar que a Geórgia vai jantar. Ô, Geórgia, você falou do livro da Doroteia e eu não sabia quem era a Doroteia. Eu era muito ignorante, sabe? Ah, saía pouco de casa e tal. A pessoa mais importante na qualidade que eu conhecia era Caio Becker. Aí eu fiquei sabendo que o Caio Becker ia estar no evento lá em São Paulo, na FIENG, na Fiesp. Eu nunca tinha ido no Fiesp, né? E o Caio Becker ia estar lá nesse evento. É a Academia Brasileira da Qualidade, ele fazia parte. Aí, em 2017, eu fui lá, na Fiesp. Ao chegar lá, eu descobri que tem mais gente do nível do Caio, né? Então, lá tinha o Nigel Croft, tinha o Jorge Gerdau, tinha o Zé de Silva, tinha não sei quem, e tinha muita gente importante lá. Aí teve um intervalo, eu só conhecia o Caio, né? Aí eu fui do lado do Caio, com meu celularzinho, né? Para tirar uma foto com o Caio, para registrar aquele momento importante, né? E tinha uma mulher do lado do Caio, eu nunca tinha visto. Aí eu pedi à mulher para tirar uma foto minha. Aí que eu te falo, a ignorância, né? Era a Doroteia. A Doroteia tirou minha foto de boa, me devolveu o celular, sentou lá e ficou como se fosse qualquer uma, né? Aí eu vim embora. Aí depois o Caio foi, Evandro, você nem para tirar foto com a Doroteia. Mas quem é a Doroteia? A mulher que tirou a foto. Você pediu para tirar a foto. Aí eu fui descobrir quem era a Doroteia, né? Aí eu comecei a estudar um pouquinho. Aí eu fui no sebo igual a Georgia fez e comprei esse livro aqui. Aí eu apaixonei pela Doroteia de vez. Isso foi em 2017. Aí em 2019 convidei, ela veio no evento, desde então nós somos amigos, né, Doroteia? Mas tudo Isso. porque eu tive a coragem de ir lá pedir para tirar foto. Ainda bem que foi ela que tirou, senão eu nem saberia quem era, tá? Então, é o que você falou, vai lá e faz, né? Fez, tá bom? Então, Georgia, o livro é muito bom mesmo. E se prepare, viu? Tem novidades para o futuro aí. Vamos lá, tem mais perguntas aí? O tempo está acabando, hein? Tem que terminar 9 horas. Ronaldo, Camilo. Agora eu não sei se eu te chamo de Ronaldo ou de Camilo. Vai lá. Ronaldo, porque não é briga. Não, essa confusão é boa. Mas, Doroteia, eu queria trazer mais um pouquinho de lenha para o engasga-lobo, que seria essa tal da qualidade na sociedade. Quando eu penso em qualidade, eu sempre penso numa origem, né? Numa essência. Acho que a Silvana também foi um pouco nisso. E a sociedade significa que são diversas pessoas, né? E diversas almas que têm que
conversar, tem que entender o mundo entre si, né? E quando eu defino, e eu já fiz até um daqueles dísticos, né? Que o Evandro continua publicando, e eu uso o poder latino, né, digamos assim, que, na verdade, esse pensamento veio dos fenícios, e que, segundo Cícero, né, ele que criou a palavra qualidade. A palavra qualidade ela não existia, né, nas línguas ali do Oriente Médio e não existia na Grécia. Então, foi a síntese em Roma que criou. Então, Cícero dizia que a qualidade é o espírito das coisas que são bem apreciadas, né? Na verdade, esses filósofos todos eram sacerdotes, né? E de filósofo era só um jeito de despistar, porque o pessoal era barra pesada, né? Ele foi além, né, do ser humano, chamou pelo espírito, e das coisas que são do bem, que a primeira coisa que o Altíssimo fez, né? Aí eu estou filosofando no nível elevado mesmo, para provocar. A primeira coisa que ele fez, quando ele fez, né, ele olhou para aquilo e falou: isso é bom. Né? Então, todo Gênesis, tudo termina, né, num controle de qualidade, né? E com uma apreciação do bem. Então, a qualidade na sociedade seria um encontro, né, espiritual das pessoas com o próximo. Né? E aí você deu exemplos de profusão, né, de como que isso acontece, né, na vida, de como a gente pode cultivar, né, essa qualidade nas diversas acepções, né? Então, por tudo isso, é que você realmente tem uma contribuição, né, admirável, né? E espero que a novidade que o Evandro está anunciando é que seria o livro da maturidade da Doroteia. A primeira condição que eu impus é o seguinte: não vai ser um livro sério. Não vai ser um livro onde eu tenho que fazer pesquisa em cima de que lei mesmo, que foi aquilo, que tal. Não. É um livro bem mineiro, de causos. Que ao longo dos causos, eu posso contar um pouco das experiências profissionais, porque os causos estão relacionados a momentos que eu vivi nesse percurso doido, maluco que eu fiz. Tá certo? E tem que ser um livro alegre. Tem que ser um livro gostoso de ler. Não vai ser livro com pé de página. Tá certo? Eu faço questão, a linguagem tem que ser uma linguagem, nós falamos aqui da palavra, né? Uma linguagem que é uma linguagem de um papo de botequim, no bom sentido, daquele papo gostoso, que você está com gente que você gosta, e conta os causos, tá certo? Então, ele acabou me convencendo, eu caí na besteira de, depois dele falar 10.000 vezes, de concordar, tá certo? E por quê? Porque o livro que ele citou foi publicado em 1990. E ele usou, danado, usou esse argumento, falou: Doroteia tem 35 anos. O que aconteceu nos 35 anos? Então, nós vamos, porque eu falei com ele: olha, eu não vou escrever coisa nenhuma, assim, sentar aqui e começar a escrever meu livro. Não vou. Eu quero gravar. Aí, transcreve. Aí eu falei: tem que arrumar um jornalista e tal, que foi o que me ajudou no primeiro livro. Ele falou assim: eu faço isso. Eu falei: azar é seu. Tá certo? Azar é seu. Você está querendo fazer? Então vamos lá. Então transcreve aí, sim, eu posso mais do que posso, devo e quero, rever cada capítulo, né, que tenha saído das nossas gravações e contar um pouco dessas histórias. Tá certo? Dessas histórias que eu acho que ilustram mais, não aquela frasezinha que eu já falei, não frasezinha, aquela frase importante que eu falei. O que é estar no poder? O famoso poder fazer. Como é que nós fizemos as maluquices que nós fizemos? Né?
Vira e mexe, a gente está conversando no nosso papo, que é de quase 50 minutos. Eu contei um monte de história que ele não sabia. Eu falei, bom, se o Evandro não sabe que onde eu estou falando, ele está vendo, tá certo? Está ouvindo. Então, é contar essas histórias todas. Né? Só para dar um exemplo do tipo de que foi o que ele falou que não sabia. Ele não sabia que nós criamos seguro-desemprego quando eu estava na Secretaria de Emprego e Salário. E a criação de seguro-desemprego, gente, é uma loucura. Uma loucura. Fazia a nota às 10 da manhã, pediu que eu fizesse até às 6 da tarde os artigos do decreto-lei que criaram o Plano Cruzado, porque eles acharam que a coisa ia dar desemprego. E deu emprego para todo quanto é lado. Acabou o Plano Cruzado, a inflação aumentou, tá certo? Mas sobrou o danado do seguro-desemprego. Então, como é que foi isso? Então, essa é uma das histórias, e contando esses... Me veio a palavra bastidores, mas não é bastidores, é como é que as coisas acontecem. Tá certo? Nas minhas mediações trabalhistas, a pior que eu peguei foi de uma siderúrgica em Minas. Eu não lembro se era belga ou era Mannesmann. Uma fez o acordo primeiro e a outra, os trabalhadores resolveram invadir a fábrica. Na Semana Santa. E eu, quando aceitei o cargo de ministra do Trabalho, o que eu falei é o seguinte: eu enfrento qualquer coisa, menos que morra operário, que foi o que tinha acontecido lá nem estou me lembrando agora, naquela empresa siderúrgica que morreram 3, tá certo? E eu falei, vai ver que morre aí um operário na sexta-feira da paixão. Isso eu não quero. Então, eu entrei de cabeça, corpo e alma para segurar essa greve. Peguei o Paulo Lotti, que era o secretário de Trabalho de Minas, ele negociava em meu nome, tá certo? Os caras estavam armados dentro da empresa. Exército mandou pagar a luz de noite. E eu fui para uma reunião lá no Palácio do Planalto, com os milicos todos em volta, querendo invadir a empresa. E eu falei, em cima do meu cadáver. Eu estou tomando conta disso e eu vou resolver essa história. Não que não sei o quê, das coisas, aquela conversa pesada. Levantei da mesa, fui ao banheiro, vomitei. E voltei. E consegui que eles não entrassem na empresa. E eles aceitaram, botaram para votação na Assembleia, lá dentro da empresa, a proposta da ministra Doroteia. Saíram cantando o hino nacional. Agora, você acha que a história acabou aí? Não acabou, não. Não acabou, não. Porque parte do acordo que foi feito, que eles aceitaram e saíram, foi que iam sair e continuar negociando com o Paulo Lotti. Aí a mãe do Paulo Lotti resolve morrer. Aí o líder sindical lá da desgraça da CUT lá em Minas, naquela época, o Luizinho, começou um movimento para invadir de novo a fábrica. Aí o que eu fiz? Chamei Jair Meneghelli. Botei na minha cadeira de ministro, saí da sala, falei, você resolve essa coisa. Você resolve isso. Espera essa mulher esfriar. Mas não vai invadir de novo a empresa. Eu não sei o que ele falou com o Luizinho, tá certo? Não invadiram de novo a empresa. E o que a turma lá da minha assessoria estava falando comigo? Como que o senhor acede a sua mesa de ministra, sua cadeira de ministra, para um presidente da CUT assentar? Eu falei, você não me enche o saco. O importante não é isso, o importante é não ter essa invasão de novo da fábrica. E não invadiram a fábrica. Então, eu estou dando aqui um spoiler dos causos que eu acho que a gente tem oportunidade de mostrar nesse livro. Tá certo? Tem oportunidade de mostrar. Como é que essas coisas acontecem? Como é que tem situações que você tem que sair do quadrado? Você tem que pensar fora da caixa. Você tem que resolver na briga. Desculpa, Jorge, não é só o sorriso. Às vezes a gente não consegue sorrir. Porque o assunto exige decisão. Exige tomada de decisão. E já que você está falando da coisa espiritual, tá certo? Até o J. Cristo, Jesus Cristo, encheu a paciência dele no dia que entrou no templo e estava lá vendendo as coisas. Ele não brigou com ninguém pessoalmente.
Ele simplesmente pegou o material que estava em cima das mesas e jogou no chão. Tem hora que a gente tem que pegar o material que está em cima da mesa e jogar no chão. Então, eu acho que é esse leque, né, de vivência que eu acho que a gente vai poder, que ficou de amostra, né? Você não tem jeito, você conta tudo. Você é um perigo, tá certo? Mas dando um spoiler de coisas que eu acho que a gente tem que contar. Eu conto muito, eu brinco muito, eu falo muito dos momentos bons, mas tem momento pesado. Tem momento difícil. Eu fui demitida do Ministério da Indústria e Comércio pela televisão. Eu estava voando para chegar em Belo Horizonte para uma reunião, porque era Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, para uma reunião com a turma de turista. Na hora que eu desci do aeroporto, num aviãozinho oficial, tá certo? Da Pampulha, eu desci e me falaram, saiu no noticiário agora que a senhora foi demitida e que vai ser o Dornelles. Eu parei, desci, já marquei meu voo de volta, voltei para Brasília, porque eu tinha que limpar minha mesa das coisas que estavam lá. Agora vocês entendem a amargura que isso deve ter sido, que eu deixei um monte de coisa parada no meio, tá? E eu já tinha comentado com o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, de quem era o Dornelles. Aqui não vou já falar isso, não vou dar esse spoiler completo, tá certo? Aí foi um Deus nos acuda. Começou a chegar ministro lá em casa, não sei o quê, Pedro Malan, Paulo Renato, não sei o quê, me oferecendo Ministério da Agricultura e Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu falei, não, eu não tenho experiência em formação nessas duas áreas. Meu curso de doutorado e mestrado foi especialização em Economia do Trabalho e Economia Industrial. O que eu vou fazer no Ministério da Agricultura? Não vou. Aí, não, Dorotéia, não sei o que. Eu falei, tá bom, eu quero uma coisa. Que vocês me deem licença não remunerada do IPEA, mas que contar o tempo de serviço. E eu vou para o Chile. Eu namorava um Uruguai naquela época, que, graças a Deus, estava lá perto e ofereceu. Tá certo? Eu fui para o Chile. Fui para o Chile e demorou um ano para botar minha cabeça no lugar. Porque eu fui fazer uma coisa que eu não tinha planejado, eu não fui convidada, eu cheguei lá e fui para a CEPAL, tá? Para ser consultora, assessora, porra nenhuma. E aí voltei, né? Voltei depois dessa confusão toda, né? Que isso foi o quê? 96, eu acho, tá certo? Foi isso? Não, Fernando Henrique, cara, nem lembro. Dessas datas aí nós vamos ter que resolver depois exercício de memória para ver quando é que foi, tá? E depois disso eu me meti em outras coisas. Eu fui presidente da Apex, que foi uma glória, uma maravilha, 3 anos, 4 anos, pegando empresa que nunca exportou, ensinar como é que exportava. Tem causos absolutamente geniais de que quer pegar empresa média e pequena, que os caras sequer... Isso aconteceu, isso é fato. Tinha uma feira internacional, foi um empresário de uma pequena empresa, chegou no aeroporto de Guarulhos para poder viajar e não sabia que precisava de passaporte. Teve que sair, voltar, tirar o passaporte para ir no dia seguinte. Teve casos deliciosos. Feira, naquela época, como o pessoal não exportava, não tinha experiência, o Brasil não era presente em feira internacional, que ia para aquelas lojas lá do fundo, que entrou uma criança dentro da exposição de um empresário brasileiro nosso, tá? E o cara, nosso jeito de ser brasileiro, paparicou o menino, mostrou tudo, mostrou não sei o quê, No dia seguinte, o pai dele voltou. O menino voltou com o pai, que era o maior importador mundial daquele produto. Nós somos assim. A gente sai fazendo as coisas, não sabe muito bem. Tem um outro caso, que esse também tem que entrar nos meus causos da Apex, tá certo? Que o pessoal... Eu entrei lá em 1989. Foi, não, 1900... já não lembro. Eu saí em 2002, fiquei 4 anos, 98. Eu entrei lá em 98, o Brasil era o 12º exportador mundial de carne.
12º. Aí eu peguei a associação de classe dos produtores, né, de carne. E falei, vocês têm que fazer um projeto. A gente paga 50%, vocês pagam 50%. Essa é a regra nossa. Tem que fazer um projeto. Ah, não, você não vai dar certo, você não vai funcionar, não sei o quê, tá. O que eu fiz? O Pratini de Moraes era ministro da Agricultura. Falei, Pratini, não dá, cara. Nós somos 10º exportador mundial de carne. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você dá 1/3, eu dou 1/3, e eles ficam só com 1/3. Eles estavam reclamando de custo. Minha equipe técnica, junto com a sua, vai fazer o projeto. Fizemos um projeto enxuto. Era uma feira internacional, material em inglês, que eles não tinham, e a vinda de importadores, não os principais importadores do mundo, o segundo escalão, ao Brasil. A gente chamava disso de projeto comprador. Foram para a Nuga, que era a maior feira mundial de alimento, deve ser até hoje. Entraram a brasileirada lá. E o que a gente fazia como estava na pesca? Vai vender carne? Então é o seguinte, vão dar caipirinha. Porque com a caipirinha nós estamos promovendo exportação de cachaça e promovendo exportação de limão. Aí os meninos são os empresários. Os meninos foram para um pavilhão e não acharam nada melhor para fazer do que fazer churrasco. Sem coifa. Enfumaçou o pavilhão inteiro. Aí o pessoal da administração da Nuga chegou lá e falou, mas não pode. Mas quando eles falaram, não pode, eles já tinham feito. Virou um maior sucesso a carne brasileira. Eu saí de lá 4 anos depois, nós éramos o 2º exportador mundial. Então, é esses causos que eu acho que vale a pena a gente contar. Tá certo? Como é que funciona? Como é que nós entramos em exportação de joia? Os meninos foram para Nova York, né, para poder saber como é que era, para saber que nunca tinha ido num concurso internacional de joias. Era joia simples, joia de não sei o quê, e joia de pedra preciosa. Chegaram gagos, tiraram primeiro lugar numa e segundo nas outras duas. Nunca tinham ido para o exterior. Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que poder usar como exemplo daquilo que a gente achava que era impossível, foi lá e fez. Então, o segundo livro vai ser um pouco nessa linha, eu estou dando spoiler atrás de spoiler, e vou parar de falar, senão eu dou mais 10 spoilers. Porque o que tem de história para contar não está na brincadeira. Mas eu acho que é isso que a gente tem para fazer. Nós estouramos nosso tempo, quase, né, Evandro? Até às 10 ou até acaba agora? Que são... Não, são 10 para as 9. Terminamos agora? Pode caminhar para o final já, mas você pode terminar. Então, tá bom. Vocês têm mais alguma coisa que querem perguntar? Aproveitar esses 2, 3 minutinhos que nós temos? Então, vamos lá. Quero só agradecer. Ô, gracinha! Fico feliz, fico feliz. E nós de cabelo branco, estou adorando seu cabelo branco. Minha história de cabelo branco, eu tinha um cabelão preto, comprido, assim, era uma jupa, né? Era famoso o meu cabelo. Tanto é que teve um bloco de carnaval aqui em Brasília, quando eu era ministra, com meu cabelão, tinha uma faixa que era só um cabelo e um sorriso desse tamanho, tá certo? Não tinha olho, não tinha nariz, não tinha nada, só isso. E embaixo estava escrito assim, tá rindo de quê? Tá certo? E eu sabia que era eu, tá certo? Eu sabia que era eu. Mas aí um dia meu filho colocou assim, mãe, até quando você vai pintar o seu cabelo? Eu falei, até ontem, cara. Essa pergunta sua, já acabei de tomar a decisão nesse momento, não pinto mais o cabelo, vou ficar com o meu cabelo branco e estou achando o maior barato, tá certo? Então, aí, Parei de pintar quando eu fui fazer 60. pois é, no meu acho que foi um pouco... Chega. Eu não lembro, não, foi por aí também. Porque também esse negócio de pintar cabelo é uma desgraça, ainda mais que eu tinha um pouco de alergia, tinha que tomar antialérgico, coisa é um horror. Anyway. Mas, gente, brigadão para vocês, tá certo? Esse papo, eu não sei se não é um papo técnico, não é um papo científico, não é um papo de modelos, de fórmulas, de ferramentas.
é um papo de coração, de alma, né? Onde eu espero que ajude a gente a usar bem o que a gente sabe de técnicas, ferramentas, ISOs, 5S, 6S, Lean, o nosso programa lá da Shining, né? Que é o Perfect, não é Perfex, não, é Redex. É esse, tá? Mas que a gente possa usar, que a gente precisa das coisas técnicas. Precisa. Amém. Mas a gente tem que saber usar. Tem que entender por que que as técnicas podem levar a mudanças que são profundas, que mexem com as pessoas, como foi lembrado aqui hoje, né? Que constrói o futuro, que forma cidadão, que traz solidariedade, que faz a gente aprender o que é respeitar e amar as pessoas. Obrigadão para Muito vocês. bom.